Graça e paz, meus irmãos. Eu quero, nesta riquíssima oportunidade, depois de ter gravado um vídeo falando aí da grande tribulação, também trazendo aí uma retratação do chip, né? Algumas pessoas, né, pelas redes sociais têm falado que o chip não tem nada a ver. E nós estamos aqui também gravando um outro vídeo, né, para mostrar um outro ponto de vista. Eu sei que tem muitas pessoas que é pré-tribulacionista, acredita que o arrebatamento acontecerá antes da tribulação, e nós estamos aqui para trazer aí não a nossa visão, mas os textos bíblicos que nos mostram que o arrebatamento acontecerá no meio da tribulação. E também eu quero neste vídeo falar mais um pouquinho do chip. Nós sabemos que existe uma preparação. Deus mesmo, Ele preparou um projeto desde a fundação do mundo. Se nós formos olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver que antes da fundação do mundo, Deus já estava com o seu projeto arquitetado para que tudo viesse a acontecer da forma que Ele determinou, da forma que Ele planejou. Eu quero trazer um texto que se encontra no livro de Isaías, para que nós possamos, baseado nesse texto, nós até mesmo confirmar este desejo de Deus para que se cumpra o que Ele propôs da forma que Ele planejou. É impossível nós, como cristãos, não acreditarmos num projeto de Deus. Nós costumamos pregar e dizer, não, Deus tem projeto na sua vida, você é um projeto de Deus. Nós estamos constantemente citando este feito de Deus. E ao mesmo tempo, o que nós vemos? Nós vemos até pastores não acreditando no projeto de Deus. Porque acreditar no projeto de Deus é olhar para a palavra de Deus e certificar de que as coisas, né, vão acontecer da forma que está na palavra. É impossível acontecer alguma coisa que não esteja na palavra, porque se tiver alguma coisa que estiver acontecendo fora da palavra, então não é projeto de Deus. Mas tudo aquilo que está na palavra, até hoje, até os dias de hoje, as revelações que os profetas tiveram, as profecias que foram citadas, elas vieram a acontecer precisamente da forma que os profetas citaram. E elas continuam. E é impossível nós não pararmos para raciocinar, por nós falarmos, por exemplo, eu gosto, sabe o quê? Eu admiro quando as pessoas, elas trazem um vídeo falando de determinadas coisas que parece para o mundo descrente que não tem nada a ver, mas a pessoa traz ali com respaldo bíblico. Texto sobre texto, contexto, para que a gente possa também aprender, para que a gente possa também abrir a nossa visão. Então o objetivo deste vídeo é justamente isso. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para quem quer que esteja vendo ele, não para formalizar uma crítica ou até mesmo para dizer que eu sou o dono da verdade, mas para que você possa meditar, para que você possa ir para a palavra de Deus e se conscientizar dos textos que nós estamos passando. Porque é impossível a pessoa negar alguma coisa sem fazer uma avaliação ou sem mostrar. Já o arrebatamento da igreja não é pregado. Não se prega arrebatamento, se prega bênção, prosperidade, né?
campanhas e mais campanhas são realizadas, mas nunca trazendo o projeto de Deus, que é salvar a igreja. A igreja lavada, a igreja remida, a igreja que foi constituída pelo sangue de Jesus, ela não é pregada. Ela não é pregada nas igrejas. Então, tem muitas pessoas que não têm noção, nem têm conhecimento de textos que traz a essência do projeto de Deus, que é vir ao encontro da noiva, para levar a sua noiva para reinar com Cristo. Então, é impossível que nós, como cristãos, nós não adentramos por aqui ao nosso canal, talvez até ao Facebook, para que nós possamos trazer um pouco do conhecimento que a gente adquiriu através da palavra de Deus, para compartilhar com os irmãos. Então, é necessário. Olha o que diz o texto de Isaías, capítulo 14, versos 24. Isso aqui é o próprio Deus dizendo: o Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim efetuará. Então são textos, meu querido amado irmão, quando eu olho para um texto desse, eu dou glória a Deus. Por quê? Porque eu sei que Deus tem fidelidade. Ele vai cumprir o que está na sua palavra. E quando nós olhamos para a situação do arrebatamento, quando nós olhamos para os comentários, que a respeito do chip, esses dias eu vi aí um áudio do Napoleão Falcão, através do WhatsApp, e me admirou muito, sabe o quê? Falar de uma coisa com tanta firmeza e com tanto conhecimento, mas não trazendo nada de informação bíblica. Então, é lamentável quando nós entramos nas redes sociais para nós jogarmos a nossa opinião, o nosso conceito. Eu sempre costumo falar que o cristão autêntico, ele não tem ponto de vista, ele não tem conceito específico, ele não tem visão. A visão do cristão autêntico é a palavra de Deus. Nós vivemos pela palavra de Deus, nós vivemos por aquilo que está escrito. E é por esta palavra que, segundo a Bíblia, nós vamos ser salvos. É pela pregação da palavra de Deus que nós vamos ser salvos. Nós que cremos, nós vamos ser salvos. Paulo fala isso aí. Então, meu querido amado irmão, eu quero que você, antes de você fazer uma crítica, antes de você talvez entrar nas redes sociais, dando o seu parecer a respeito de chip, a respeito de tribulação, então faça tipo um vídeo, faça um comentário, faça um levantamento de textos bíblicos e apresenta para que nós possamos, sabe o quê? Meditar, para que nós possamos aprender, para que nós possamos conhecer outro lado da história. Se é que existe uma nova história, eu creio que só há uma, E não existe também várias igrejas, existe uma única igreja que é afirmada pela palavra de Deus. Essa é a igreja verdadeira de Cristo, a que está alicerçada na palavra. Então, alguns textos que eu vou colocar aqui, eu já expus eles no outro vídeo que eu fiz, Mas eu voltei a falar porque tem um comprimento muito importante aqui a respeito do chip, E eu quero falar sobre isso aqui, Apesar de eu ver muitas pessoas falando com toda a autoridade nas redes sociais que o chip não tem nada a ver, mas eu continuo batendo na tecla que, independente de ter alguma coisa a ver ou não, o cristão deve ficar alerta, porque o inimigo ele vem com toda a astúcia de engano e mentira para poder fazer com que nós percamos a nossa alma. Isso daí é bíblico. Então, um texto sobre o arrebatamento, eu vou bater na
na mesma tecla, né? Na mesma tecla, eu vou trazer aqui o texto de Paulo à igreja de Tessalônica, né? Esse texto aqui é um texto base. Não tem como nós deixarmos de acreditar no texto de Paulo. Não tem como nós ignorarmos o apóstolo Paulo. E ele diz: não quero, porém, irmãos meus, que sejais ignorantes acerca do que já dorme, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dorme, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar-se com o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 17. Eu quero que você entenda, meu querido amado irmão, que se Paulo está dizendo, né, que nós não precederemos os que dormem. Então, se você acredita nesse texto que Paulo está dizendo, por que você não vai acreditar nos outros textos que Paulo está referindo? Por que você vai fazer uma associação totalmente ao contrário da palavra de Deus para poder beneficiar? Às vezes você pode até estar falando, parece que o irmão Paulo ele não tem desejo de que haja o arrebatamento antes da tribulação. Ele quer passar pela tribulação. Não, não é isso, meu irmão. Eu quero, lógico, eu tenho desejo de que o arrebatamento fosse antes da tribulação, porque assim seria muito mais fácil, muito mais beneficiário para nós, né? Mas só que a palavra de Deus, ela não mostra dessa forma. Então eu não tenho que querer, não é a minha vontade, não é a minha vontade, o meu desejo que vai prevalecer. O que vai prevalecer é aquilo que Deus determinou diante do seu projeto, e eu tenho certeza e acredito que vai acontecer da forma que Ele projetou, da forma que Ele quis que acontecesse. Então, quando nós olhamos para esse texto, não tem como nós irmos para um outro texto que vai falar também praticamente da mesma coisa. Vamos ver esse outro texto para que nós comparamos com o primeiro texto, né? Aqui Paulo já está na segunda carta à igreja de Tessalônica, né? E ele diz assim, ó: ora, irmãos, rogamos vós pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Reunião com Jesus Cristo é arrebatamento, é estar junto com Cristo. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então, nesse verso 2 aí, Paulo ele está claramente relatando o porquê da primeira carta. Ele já está retratando a primeira carta. Por quê? Porque muitas pessoas ficaram perturbadas quando Paulo cita: nós que ficarmos vivos seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nas nuvens. Então, dá-se a impressão que Paulo está falando daquela época que Cristo estava vindo. Então, isso aí não tem como nós descartarmos essas duas cartas. Então, Paulo, nesta carta, ele está retratando a primeira carta e ele está dizendo que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia do Senhor de Cristo estivesse já perto. Aí ele vira, sabe o quê? E fala aqui, ó: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia, aí, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. É outro detalhe também, meu querido amado irmão. Eu vou até fazer uma pausa, por quê?
Porque a apostasia é o que nós mais temos hoje em dia. Nós estamos na era da apostasia. Nós estamos na era da rejeição da salvação. As pessoas não têm ido ao encontro de Deus para buscar a salvação. As pessoas têm ido ao encontro de Deus para ter benefícios terrenos, esquecendo que a Bíblia diz que aquele que busca somente nesta terra é o pior dos miseráveis. Então, qualquer lugar, eu tenho certeza que esse vídeo vai trazer, muitas pessoas vai citar, o irmão Paulo está por fora, o irmão Paulo está isso, o irmão Paulo está aquilo, Deus é um Deus de prosperidade, Deus é dono do ouro da prata, eu sei que Deus é dono do ouro da prata, eu sei, tudo está aí, meu querido amado irmão. Tudo que está na palavra que você pensar, eu estou lendo, estou acompanhando, estou vendo. Mas eu sei também que Deus, Ele pediu para que nós não buscássemos a mamão. Né? Porque não se pode amar a dois senhores. Ou há de odiar um e amar o outro. Então nós temos que ter cautela. Eu sei que Deus é próspero, que Deus prospera, que Deus liberta, que Deus cura. Mas eu sei que o foco de Deus não é esse. O foco de Deus é separar um povo para poder morar com Ele nas mansões celestiais. Este é o propósito de Deus. Então, quando nós olhamos isso aí, nós vamos ver o quê? A grandiosidade do amor de Deus. Aí nós vamos passar a ver o amor de Deus, o projeto de Deus. Se nós não pensarmos em Deus desta forma, nós pensarmos num Deus que supre somente as nossas necessidades, nós vamos ser um cristão fragelado, um cristão sem perspectiva de salvação, e quando chegar a tribulação, nós não vamos passar por ela. Por quê? Porque nós não temos fé suficiente para reconhecer a grandiosidade e o amor de Deus, do qual Ele dedicou a nós. Em todo esse tempo, tendo misericórdia, procurando nos trazer benefício de salvação. Então, o texto a seguir é justamente este aí, ao qual se opõe, né? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Por que lá no primeiro texto você acredita que nós não precederemos o que dorme? Paulo, é o mesmo Paulo que está falando lá. Agora aqui no versículo 3 de Tessalonicenses, 2, ele diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, ao qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. Então ele está falando da outra carta. Quando eu estava convosco, eu falava com vocês. Eu já disse isso aí para vocês. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 1 a 5. Vamos agora, próximo verso. Aqui está. E agora vós sabeis que o que detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da justiça opera. Somente há um que agora retém até que do meio seja tirado. Isto aqui existe muito critério sobre isso aqui. No outro vídeo eu fiz uma colocação e também esqueci de mencionar um outro detalhe também, né? Então aqui o movimento pré-tribulacionista, o que eles dizem? Eles dizem que é o Espírito Santo, né? E no outro vídeo também eu coloquei o Espírito Santo, mas dizendo que a igreja sai junto, né? A igreja sai junto com o Espírito Santo. E também pode ser aqui, sabe o quê? O tempo, né? O tempo do tempo. Então, nada vai acontecer fora do tempo. Por isso existe, sabe o quê? Existe selos, existe trombetas, existe a carta às 7 igrejas, né? E depois, daqui a pouco, eu quero trazer um texto também que vai determinar o tempo exato de quando vai se cumprir o tempo de Deus. Então, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará
pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder de sinais e prodígios de mentira. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Eu quero, fazer menção também de um texto que está, eu não coloquei ele aqui na tela, mas ele se encontra em Tessalonicenses, no capítulo 5, e eu quero fazer menção desse texto, para que fique aqui também um complemento, um complemento desta passagem. Aqui Paulo está retratando também outra coisa, algo bastante importante no capítulo 5. Eu vou fazer menção do versos, poderia fazer menção até do capítulo inteiro, mas vai ficar grande o vídeo, Então eu vou fazer menção do versos de número 9. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já vi muitas pessoas pregarem e colocar esse texto como arrebatamento da igreja, que Deus nos livra da ira. Eu concordo, está certíssimo, corretíssimo. Deus, ele nos livra da ira. Mas a tribulação não é ira, meu querido amado irmão. É isso que nós temos que entender. Quando nós vamos ver lá em Apocalipse, Deus lançar a ira dele, nós vamos ver a igreja arrebatada ali no meio da tribulação. Aí já está sentenciado o projeto de Deus. Então é isso que nós precisamos entender para que nós sejamos sóbrio, como a palavra diz, e também estar atento com o projeto de Deus, aquilo que Deus tem. Vamos para um outro texto, que também é de suma importância. Paulo, nesse texto, ele está dizendo sobre o arrebatamento. Ninguém pode discordar que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52, Paulo não está tratando do arrebatamento. E ele diz assim, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, Paulo está falando do arrebatamento da igreja. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52. Tá certo, meus amados? Tá dando para entender bem o projeto de Deus? Então, o que acontece? Nós vamos aqui retratar, sabe o quê? Estamos retratando arrebatamento e tribulação. A tribulação, ela não vem mansa, ela vem com a revelação do anticristo. O anticristo, ele vai impor certa circunstância, certa ordenância. Ordenâncias qual esta? Que está no capítulo de número 12, no Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo, 15, deixa eu ver aqui, trazer esse texto aqui para nós vermos aqui. Apocalipse capítulo 13, versos 15 ao 17. Então, o anticristo, o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, aquele que quer nos derrubar, aquele que quer que nós perdemos a nossa salvação, ele não vem de mãos vazias, ele vem para aplicar uma coisa. Então, o que acontece? O primeiro passo é
a marca, ele implantar a marca. Porque como que o cristão vai sofrer? Como que o cristão vai passar por determinadas situações, como diz até mesmo no livro de Apocalipse, deixa eu dar uma parada aqui, até no livro de Apocalipse, que diz aqui quando aqueles que vieram da grande tribulação, olha o que o texto diz. Eu não trouxe o texto na tela, mas eu vou fazer menção aqui. Ó. Olha aqui, ó. Apocalipse capítulo 7, versos de número 9, né, a visão dos mártires na glória, mas ó, o verso 16 diz assim, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono o apacentará, ele lhes servirá de guia para as fontes da água da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Então, por que aqui fala em fome? Os que vieram da grande tribulação nunca mais passaram fome e sede. Por quê? Porque vai acontecer justamente o que está no capítulo 12. Olha o que está no capítulo 12. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse com que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz com que todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Por que esta situação vai acontecer dessa forma e pessoas que vêm da grande tribulação nunca mais terão fome, nunca mais terão sede? Por quê? Porque essas pessoas, elas não vai, o cristão verdadeiro, o cristão lavado, remido no sangue do Cordeiro, ele não vai aceitar a marca da besta. Agora, essa marca da besta tem várias posições. Muitas pessoas citam, como já relatei no outro vídeo, a palavra de Deus guardada na mente, no coração. Fala-se de muito tempo atrás, fala-se de código de barra, né? Mas eu quero trazer algumas coisas para vocês verem, meu querido amado irmão. Porque a Bíblia diz, sabe o quê? Que ele calcule, número de homem, né? Para que ninguém possa comprar ou vender, né? E o sinal é o número do seu nome ou o número de homem, que é 666, né? Então eu quero trazer aqui uma pequena reflexão, mas antes eu quero trazer um site, algo que foi feito agora em 2016, até o primeiro semestre, né? Eu quero trazer para que você possa fazer um complemento do que eu vou falar aqui. O que aconteceu? A Receita Federal, ela determinou que todos registros de nascimento seja já implantado no nascimento o CPF. Isso já está em vigor. Eu vou trazer aqui o site para que você possa ver. Então, olha lá, a Receita Federal, né? O site da Receita Federal, Ministério da Fazenda, emissão do CPF com certidão de nascimento chega ao Distrito Federal e mais 4 estados. Aqui nós estamos falando de estado, né? Mas vamos falar aqui, ó, por exemplo, depois de implantados pelos cartórios dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, em 1º de dezembro, os cartórios de registro civil, Distrito Federal de Minas Gerais, lançaram nesta quinta-feira o serviço de emissão de CPF para recém-nascidos diretamente na certidão do nascimento. Então, o CPF vai ser implantado já no recém-nascido. É bom, isso aí é bom. Olha aqui o que acontece. Aqui, ó. O projeto pioneiro no país abrangerá inicialmente os cartórios de registro civil dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Espírito Santo e Sergipe, além do Distrito Federal, e deve estar disponível em todos os cartórios do país até o final do primeiro semestre de 2016. Então, deu para você entender o que eu estou falando aqui, né? Então, vamos voltar aqui para que nós possamos fazer um complemento. O que acontece? Como existe um plano a ser cumprido para cumprir profecia,
Porque profecia é como se fosse o plano de Deus no Velho Testamento. Ó, nós não deparamos, o povo de Deus, quando Deus tirou o seu povo do Egito, eles não depararam com o Mar Vermelho. O que aconteceu? Deus abriu o Mar Vermelho para eles passar. Por quê? Porque existia um projeto. Deus tinha determinado um projeto na vida dos seus escolhidos. Então, Deus ele vai preparar tudo para que aconteça tudo da perfeita forma, para que ele possa cumprir o que está na palavra dele. Jericó estava na frente de Canaã. O que aconteceu? Deus deu poder para Jericó ser destruída, né? E alcançar o projeto dele. Se nós formos trazer história do Velho Testamento, com certeza nós vamos trazer inúmeras coisas que Deus preparou para que o projeto dele fosse realizado. Uma delas também, esse vídeo ele vai ficar muito longo, é impossível fazer um vídeo desse aqui curto. Ali, por exemplo, Abraão, né, quando Deus prometeu para Abraão que faria dele uma grande nação, e alguns têm como base a circuncisão, o batismo, né? Inclusive até existe umas denominações que batiza criança, determinando que a circuncisão é a referência do batismo para criança também. Então, eu não vejo dessa forma. Eu vejo, sabe o quê? Um Deus que prometeu para Abraão que faria dele uma grande nação, e a primeira coisa que ele fez foi preparar o povo para que o povo fosse fértil, né? Para que pudesse ele cumprir o projeto dele na mais perfeita ordem e com perfeição, porque Deus ele é perfeito, tudo que ele faz ele é perfeito, né? Então ele preparou o povo, circuncidou o povo. Para quem não sabe, a circuncisão é simplesmente uma cirurgia da fimose, né? E todo mundo sabe que as pessoas que têm esse tipo de problema dificilmente poderia ter talvez uma relação sexual adequada, e talvez a vir até nem ter condições de talvez gerar um filho. Então, Deus ele é perfeito. Deus ele é perfeito. E eu tenho certeza que a perfeição de Deus, ela se aperfeiçoa a cada dia nos projetos dele para nos fazer com que nós sejamos agraciados com o projeto dele. Agora, mesmo na tribulação, mesmo em determinadas circunstâncias, o projeto de Deus está confirmado na minha e na sua vida, se você realmente é um cristão autêntico, meu querido amado irmão. Então, o que acontece? Por que se determinaram a já de imediato colocar o CPF no recém-nascido? Por quê? Você leu o texto lá, você leu o texto do capítulo 12, né? Vamos ver aqui, ó, novamente. Olha lá, e faz com que todos, olha, todos, né? Todos, pequenos e grandes, ricos, pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na testa, né? Então você viu, todos. Então por isso que o pano de fundo está sendo preparado para que venha se cumprir da forma que está escrito. A profecia ela venha se cumprir da forma que está escrita. Agora, quando nós olhamos, por que o chip? Porque o chip ele vai ser implantado na mão direita ou na testa. E outra, quem não tiver o chip não vai poder comprar e nem vender. Então, não comprando e nem vendendo, meu querido amado irmão, você vai ficar excluído, né, do sistema do mundo. E aí aonde que você vai fazer, sabe o quê? Você vai aguardar com sofrimento ou sofrendo perseguição, como diz que perseguirá os santos e todos aqueles que adoram a Deus. Então, a igreja ela vai ser perseguida, que isso aí a Bíblia promete que a igreja vai ser perseguida, né? Até acontecer o arrebatamento. Aí eu trago, sabe o quê? Eu trago Mateus, né? Mateus, para que nós possamos trazer aqui uma orientação, né?
sobre aqui, ó, Mateus capítulo 21. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo e até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, no meio da tribulação, quando começar a perseguição, meu querido amado irmão, não temos como nós esperarmos Jesus como nós na iminência agora, não temos como nós esperarmos Jesus. Por quê? Porque tem que se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição, né? Nós temos que ver a ação do anticristo, nós temos que ver a marca querer ser implantada para crente saudável não usar a marca, né? Aí, nesse período de aflição, nesse período de perseguição, o que vai acontecer? Deus vai abreviar os dias, porque se assim não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, né? Esses dias serão abreviados. Então, nós vamos ser arrebatados, a igreja vai ser arrebatada, né, nesse período. Olha aqui, quando nós olhamos para o arrebatamento da igreja, o projeto de Deus, nós vamos ver aqui em Apocalipse capítulo 10, no verso de números 6 e 7, presta atenção. E jurou por aquele que vive para todo sempre, ao qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Então, será breve. Assim que entrar a tribulação, será breve. Olha o verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus profetas e servos. Está vendo, meu querido amado irmão? Como não temos como nós fugirmos da profecia de Deus, daquilo que Deus determinou, daquilo que Deus estipulou como projeto. Não tem como nós fugirmos dessa situação. Não tem como nós querer criar algo que não está na palavra de Deus. Vamos finalizar agora, vamos finalizar aqui com o capítulo 11 de Apocalipse. Ó, e o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. E os 24 anciões que estão assentados em seus tronos, diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, o que eras e o que há de vir. Que tomaste, o que há de vir, o que tomaste o seu reino. Então ele tomou o seu reino, né? Tomaste o seu reino. Que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações e veio a tua ira, e o tempo de dar mortos para que sejam julgados, e o tempo de dar galardão aos profetas teus servos e aos santos, né? E aos que temem o teu nome. Quem teme o nome de Deus é a igreja, meu querido amado irmão. Santo é a igreja. Profeta é do passado. Profeta é que ganhou a salvação na esperança da promessa do Messias, da vinda do Messias, né? E os servos, né? Aí, pequenos e grandes, o tempo de destruir os que destroem a terra. Abriu-se o céu, o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu tempo, e houve relâmpagos e vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Apocalipse capítulo 11, versos 15 ao 19. Meu querido amado irmão, eu quero que você possa não fazer crítica, porque nós não vivemos de crítica, nós vivemos, sabe do quê? De Bíblia, né? Então nós temos que pegar a Bíblia e lamentavelmente eu gostaria até de trazer um alerta aos pastores também, dirigentes, né? Para que possam trazer essa essência, dentro dos contextos bíblicos de uma forma correta, de uma forma legível, para que a igreja ela possa se alertar, que a igreja possa se fortalecer, para a igreja possa se encher da presença de Deus,
para que a hora que puder vir a acontecer isso aí, nós estarmos firmes, nós estarmos determinados, nós estarmos ali confiante na promessa de Deus sobre as nossas vidas. Porque o propósito é esse. O propósito da pregação é fazer com que o cristão ele possa ser fortalecido a cada dia pela palavra de Deus, pela a fé que é gerada através da palavra de Deus, do qual, sem ela, nós não conseguiríamos chegar até o final para ter um encontro com o nosso Deus e receber a nossa coroa. Então, meu querido amado irmão, é importante que pregue, é importante que se fale, é importante que tenha trocas de ideias, né? Textos bíblicos para que nós possamos crescer na graça. Eu posso falhar com algum texto, certo? Mas só que eu preciso que quando alguém venha falar alguma coisa sobre arrebatamento, sobre tribulação, sobre chip, qualquer coisa que seja que está sendo questionado no mundo, meu amigo, meu irmão, preste atenção, fala pela Bíblia, não fala pela sua opinião. Fala pela palavra de Deus, porque os vídeos que eu tenho gravado, eu tenho trazido a palavra de Deus, aquela que é inquestionável. Ela é inquestionável. Não existe duas opções pela palavra de Deus. Só existe uma opção. Ou eu estou errado, ou você está errado. Então, eu estou apresentando os textos bíblicos que o Espírito Santo me trouxe como revelação para que eu pudesse ver aqui um Deus que cumpre as suas promessas, um Deus que é determinado em realizar o projeto dele na terra. Então, da mesma forma, eu peço que você possa trazer também, né, para que a gente possa meditar, para que a gente possa também entender aquilo que Deus possa trazer ao seu coração, mas embaseado na verdade da palavra de Deus. Tá certo, meu amado? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça. Se você gostou do vídeo, faça um comentário, curte o nosso vídeo, ajuda a gente a fazer mais vídeos. A gente não está aqui para ganhar dinheiro, a gente está aqui para levar aquilo que Deus tem revelado ao nosso coração, às pessoas, para que elas possam crescer na graça, crescer no conhecimento, para que elas possam abrir a mente, né? Então esse é o nosso propósito. Então eu quero que nesta oportunidade você possa nos ajudar, né? Clicando aí, dando um positivo no nosso vídeo, se gostou, fazendo um comentário. O comentário é muito importante, meu querido amado irmão, independente de qual comentário que seja. A gente aprende muito nos comentários, porque as pessoas trazem comentários, às vezes trazem textos bíblicos para que a gente possa refletir. Tá certo, meu amado? Que Deus abençoe, que Deus dê graça a você, que Deus possa estar fazendo com que você cresça cada vez mais no conhecimento da graça e que você possa, acima de tudo, firmar na palavra de Deus, porque o que vai valer, o que vai trazer os benefícios para a vida do cristão é o cumprimento da palavra de Deus. E eu tenho certeza que ela vai cumprir, não de acordo com a minha vontade, porque pela minha vontade eu já queria estar aqui determinado a minha salvação hoje, queria estar determinado que o arrebatamento fosse antes da tribulação e tudo corresse da melhor forma possível para mim. Mas eu não estou aqui para fazer a minha vontade e nem desejar a minha vontade, mas sim para cumprir a vontade de Deus sobre a minha vida. Tá certo? Porque ele disse, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então eu quero estar aqui trazendo sempre a vontade de Deus. E a vontade de Deus, eu creio que está expressada nessas palavras que a gente citou aqui. Tá certo, meu amado? Um abraço, que Deus abençoe, que Deus dê graça e que Deus possa estar abençoando a sua vida para a glória do nome dele.